Está começando mais um SIC Labs Cast, o podcast oficial da SIC Labs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, sejam todos muito bem-vindos e chegou mais um episódio aqui do nosso SIC Labs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acelera cada ação, cada iniciativa aqui dentro da SIC Labs, né? E aí já quero contar para vocês que tem sempre muita novidade chegando aqui, né? Então para vocês ficarem antenados aí, está no nosso Instagram, no nosso YouTube aí, em todas as redes sociais aí, no nosso WhatsApp também, sempre bombando com muita informação nova para vocês, né? E hoje temos mais um episódio aqui desse nosso SIC Labs Cast, e hoje nós estamos com mais um residente aqui que vai trazer um pouquinho dessa trajetória aqui dele, né, Natan? Mas eu vou deixar que você se apresente, Natan Cassoli. Isso? Exatamente. Natan, seja bem-vindo, Natan. Muito obrigado por aceitar estar aqui conosco, por esse bate-papo nosso aqui. Vini, obrigado você pelo convite, né? Obrigado à SIC também, né? Por me receber, por aceitar, por me aceitar estar aqui dentro da SIC, né? Acho que tenho que agradecer. E é isso mesmo, Vini. Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que a minha startup faz, do meu projeto, da minha ideia. Mas antes disso, acho que é importante contar a minha trajetória. Quem que é, né? O Natan Cassoli, que está aqui falando conosco, exatamente, né? Porque é um cara que chega aqui, né? Por mais que essa aparência aí de um piazão aí, de 16 anos de idade, né? Mas tem algumas rugas aí, tem alguns pés de galinha aí que conta um pouquinho da idade aí, da trajetória, né? Natan, mas quem que é o Natan que chega aqui hoje também aí, dentro dessa trajetória profissional aí? Bom, acho que o Natan que chega aqui é um Natan mais maduro, né? Então, tenho 36 anos, às vezes o pessoal fala em startup, talvez tenha em mente que venha realmente um piazão, né? Com seus 20 anos, enfim. Mas eu já tenho uma longa trajetória profissional que se inicia lá em 2011, 2012, dentro do Banco Bradesco, né? Então, eu de formação sou advogado, né? Me formei em 2013 e dentro do próprio Bradesco acabei seguindo alguns outros rumos não dedicados à área jurídica que digamos assim, me converteram para um novo objetivo profissional e pessoal, né? E aí, na época, eu acabei indo para a rede de agências do Bradesco, onde eu passei a ter contato com muitas pessoas físicas e empresas, né? Então, digamos que acho que essa foi a virada de chave para chegar onde estou hoje, né? Então, poxa, tem uma longa trajetória aí de 12, 13 anos, né? Onde muita coisa foi moldada, muita coisa foi aperfeiçoada, as coisas profissionais, né, e pessoais foram evoluindo, né? E aí eu fui, né, buscando através de especializações, uma segunda graduação em ciências contábeis, me aperfeiçoar profissionalmente, né? E a minha paixão por números, ela foi cada vez aumentando mais, né? E acho que o que eu tenho como proposta hoje para minha startup tem muito dessa relação, né? O que os números representam para a gente hoje em termos de que seja gestão, tomada de decisão, né? E assim por diante. Veja como que é importante, né? Um advogado que vai para o setor financeiro, né? Já esteve aí como trainee em escritório de contabilidade. Eu acho que isso, assim, diferencia bastante. É uma boa virada de chave, né? E até eu queria entender, assim, um pouco o que instigou você chegar no mundo financeiro, né? Que é aqui, para quem já leu o título aqui do nosso podcast, já está entendendo mais ou menos que a gente vai estar falando aqui de uma startup que olha para os resultados financeiros das pessoas, sim, principalmente pessoa física, de investidor, né? Uhum. Mas como que você chegou, assim, de fato, assim, caiu dentro do Banco Bradesco? Então, como eu comentei, né, eu entrei por conta da faculdade dentro do departamento jurídico do Bradesco e por questões alheias à minha vontade, eu acabei indo para a rede de agências, né?
Foi uma coisa meio que você não tinha pretensão. Aquele famoso ou vai ou racha, né? E aí eu falei, bom, então vamos, né? Estamos aqui, então vamos, né? E aí eu fui inserido nesse mundo de números, de matemática, de indicadores financeiros, né? De gestão empresarial e assim por diante. Boa. E agora você tá aí, além de seguir, e até pra gente entender, né? Tu segue como assessor, como que é? Hoje, quais são as tuas atuações profissionais aí, os teus grandes projetos que você toca hoje aí diariamente? Então, hoje eu estou dentro de um escritório de assessoria de investimentos, né? O escritório se chama Ultra Capital e é um escritório que presta esse serviço de assessoria de investimentos para pessoa física e pessoa jurídica, né? Além disso, a gente trabalha também com a parte de emissão de dívida via mercado de capitais e também assessoria para M&As, né? Então, é tudo isso muito vinculado com o perfil dos nossos clientes, né? E eu estando inserido dentro dessa realidade, né, e gostando muito disso, e percebendo também o perfil dos nossos investidores, né, dos investidores brasileiros, dos nossos clientes, de muitas outras pessoas com quem eu tive contato, eu percebi que basicamente os investidores possuem o quê? Seus investimentos financeiros em bancos, né? Seus investimentos societários, no caso as empresas, as quais são sócios, né? Mas também um apetite muito grande por investimentos imobiliários, né? E já conduzindo aí o nosso bate-papo, né? Para a startup em si. Né? Então, foi mais ou menos, mais ou menos assim que funciona a minha dinâmica hoje. Perfeito. Então, hoje você está com foco aí, uma das áreas de olhar esses investimentos aí imobiliários, né? E aí eu queria entender um pouquinho, assim, Nathan, o que são, antes de mais nada, esses investimentos imobiliários de fato, né? Uhum. E quais são, assim, por exemplo, se a gente for falar, existe uma porcentagem de quantidade de brasileiros que investem em imóveis? Como que tá essa questão, assim, essa visão mais macro também, se você tiver alguns dados aí de mercado, é interessante a gente sempre trazer aqui para manter os nossos aí ouvintes antenados. Sim. Olha, eu não tenho, Vini, eu não tenho um número mágico em relação a esse percentual dos investidores brasileiros que alocam seus investimentos em ativos imobiliários, né? Mas basicamente todos os clientes que eu tenho, que eu atendo hoje, eles possuem alguma coisa nesse sentido, né? Sejam o quê? Imóveis comerciais para aluguel, né? Sejam imóveis residenciais para o Airbnb, né? Que hoje está cada vez mais em evidência a renda, né, que proporciona esses investimentos imobiliários através do Airbnb, né? Ou sejam terrenos para valorização de mais longo prazo, né? Ou o próprio terreno para construção de algum empreendimento em algum momento, né? Então, poxa, o investimento imobiliário ele é muito amplo, né? A gente tem diversas possibilidades, diversas verticais, diversos caminhos a serem seguidos, né? Então, seria isso. Não, perfeito. Acho que a gente consegue dar um panorama assim para o pessoal. Uhum. E eu queria que você apresentasse aí um pouquinho da tua startup, né? Sim. O que é, nome, qual que é a funcionalidade, quem que pode trazer aí para teste. Sim. Queria que você fizesse um panorama geral aí do que é a tua startup e o teu negócio. Sim. Bom, a minha startup, ela se chama Wealth 360, né? Wealth é um sinônimo de riqueza, né? Riqueza no ponto de vista de patrimônio. E a Wealth 360, ela tem como objetivo inicial justamente, digamos assim, uma versão 1, o gerenciamento de investimentos imobiliários, do ponto de vista do quê? De controle, de gestão, de geração de indicadores, né? Então, poxa, olhar todos os imóveis que esse investidor tem dentro do portfólio dele e relacionar as informações dele de maneira correta, como se fosse aquela informação dentro do seu imposto de renda, né? Onde você tem que informar os dados daquele imóvel, quando que foi adquirido, né? Os custos, né? E assim por diante. Então, inicialmente a gente
começou a estruturar o Wealth 360 com esse viés imobiliário, justamente para relacionar as informações desses imóveis, né? Data de compra, quem são os proprietários, porque às vezes acontece de ter mais de um, né? Quais são os custos de manutenção desse imóvel, consequentemente trazer também qual que foi a valorização desse imóvel na linha do tempo. Né? Se eventualmente é um imóvel alugado, qual que é o percentual de rentabilidade anual que esse imóvel acaba me trazendo, justamente para que esse investidor ele tenha ele tenha informação sobre, poxa, hoje será que vale a pena eu manter esse imóvel dentro do meu portfólio ou será que vale a pena eu vendê-lo e investi-lo no mercado financeiro, né? Então, é mais esse olhar estratégico considerando os momentos de mercado, né, os nossos ciclos econômicos que também se interrelacionam, né, do ponto de vista de que às vezes faz mais sentido eu adquirir imóveis e evidentemente às vezes faz mais sentido eu investir no mercado financeiro. Não, perfeito, perfeito. Então, se a gente for falar assim, for resumir em 30 segundos aí o que é a tua startup, né? Uhum. Valendo, o que seria em 30 segundos o que é a tua startup? Então, a Wealth 360 é uma plataforma de gerenciamento imobiliário para você ter informações sobre o seu portfólio de imóveis, sobre a gestão dos seus imóveis. Opa, ó, tá vendo só como que é rápido? Eu consegui fazer em 20 segundos e olha lá ainda. Mas assim, Nathan, que bacana assim você trazer esse olhar, né? Porque eu acho que partiu de uma dor, né? Partiu de um problema. E de onde que partiu esse problema da tua startup em si, né? Porque eu imagino que você, por ser um contador, aliás, um advogado que foi para o setor financeiro e depois acabou fazendo o curso, né? A graduação de contábeis, né? De ciências contábeis, né? Como que foi esse processo, né? Da onde que surgiu essa dor de criar a tua startup? Bom, a ideia, ela partiu diante da realidade do contato que eu tinha com clientes e outras pessoas no dia a dia, né? Entendendo que eles possuíam outros tipos de investimento, né? Então, eu percebi que eu poderia, de certa forma, auxiliá-los também em outras verticais. Não só de investimentos financeiros, mas também os investimentos imobiliários e societários, né? Então, acho que essa foi a principal dor, né? E aí, que nem eu comentei, digamos, a versão 1, ela seria para investimento imobiliário, mas na linha do tempo eu quero agregar essas outras soluções para olhar o patrimônio aí como um todo. Aí é por isso que vem a questão ali do Wealth 360. E isso que eu devo te falar, tem um aplicativo que chama Kinvo, que me parece que eu acho que ele chega a fazer algo similar, né? Como que é? Ele faz algo, é a mesma coisa, não é? Quais são aí os grandes diferenciais aí entre o que já existe hoje? Bom, pela experiência que eu tive com a Kinvo, pode ter avançado de alguma maneira, mas foram mais estava mais relacionado com investimentos financeiros mesmo, né? Mais com aplicação, exatamente, fundo, CDBs, ações e assim por diante, né? Eu confesso que fazia um tempo que eu usava esse aplicativo da Kinvo ali, e depois acabei até nem fazendo mais sentido usar tanto assim, né? Fui gastando dinheiro. Não, brincadeiras à parte, assim, foi desaparecendo ali. Acho que conforme você mais olhava ali, mais foi desaparecendo. Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que isso é uma dor de fato, sim. Principalmente para quem fala... Quem tem vários imóveis, né? Sim. Quem gerencia ali múltiplos, né, imóveis, e principalmente acho que em cidades diferentes, né? Bairros diferentes, acho que tudo isso impacta diretamente, né? Eu acho que não é só do ponto de vista de você colocar qual é o imóvel, quando foi adquirido, o valor, enfim, mas aí, em dado momento também, trazer informações de mercado, né? A valorização do mercado imobiliário naquela região em específico, né? No meu entendimento, os imóveis, mesmo aqueles construídos na planta ou até mesmo terrenos, eles têm um processo de maturação, um processo de valorização que tem o seu começo, meio e fim, né? Então, poxa, eu tendo essa informação de mercado, eu consigo trazer essa informação para o investidor, para ele, né, conseguir entender qual é o melhor momento para, de repente,
passar aquele imóvel adiante e fazer um novo investimento. Né? Nathan, você falou uma coisa que lá no, acho que na segunda, terceira frase tua, você falou sobre indicadores financeiros, né? Quais são esses principais aí indicadores financeiros que você visualiza, né, dentro do teu portfólio e da tua solução, melhor dizendo, né? E quais são os indicadores que você poderia deixar de insight aqui para o pessoal acompanhar? Sim. Quem tem aí boas aplicações, né? Porque aqui, quem nos acompanha aqui não é só startup também, tem uns investidores aí que eu sei que nos acompanham aí. Sim, eu acho que eu vou acabar focando, Vini, em 2 indicadores apenas, claro. Tá? Acho que são os mais simples aí, os mais usuais de mercado, que seria a própria valorização, né, desse imóvel na linha do tempo. Então, poxa, quanto que esse imóvel valorizou de, por exemplo, 2004 a 2024, né? Poxa, qual que é esse número? Aí eu tenho, de certa forma, um comparativo com o mercado financeiro que sempre vai embasar os investimentos de modo geral, né? Então, eu vou fazer esse comparativo. Pô, ganhei mais dinheiro que, por exemplo, o CDI ou não? E acho que o segundo indicador é o cap rate, né? O cap rate é o quê? Antes de entrar no cap rate aqui, eu queria entender uma coisa, né? Como que está sendo aí? Já vou pegar. Eu sou economista, inclusive hoje é o dia do economista, no dia que a gente está gravando isso daqui, né? Então, o pessoal da Ciclabs que me lembrou que é o dia do economista aqui. Eu tinha já até esquecido já. Inclusive, dia 11 foi o dia do advogado também, né? Verdade. Veja só como é importante essas datas, né? Agosto cheio de datas importantes aí. Veja então que em tempos de taxa Selic, aí a 2 dígitos, né? Passando aí a taxa real aí acima de 17%, né? A gente consegue encontrar aí rendimentos aí com um rendimento real aí de 17% para cima, né? Como que você consegue, os imóveis estão conseguindo competir com essa taxa de mercado, essa taxa Selic aí, esse rendimento real dos imóveis? E para você que chegou até aqui, até esse momento do episódio aí, lembre de dar 5 estrelinhas, lembre de dar uma curtida, lembre de enviar esse podcast para alguém que até agora que você vai percebendo que faz super sentido estar conectado aqui com esse episódio. Poxa, esse é um exercício um pouco mais complexo, Vini. A resposta ela não é pré-formatada, tá? Porque eu acho que ela depende de muitos fatores, né? A gente tem que olhar, de repente, a capacidade de valorização desse imóvel em determinada região, ou se não, o custo do metro quadrado que está sendo comercializado naquela região, e aí entender, logicamente, o histórico dessa valorização, entender se isso permanece acontecendo para o momento atual ou não. Né? Então, poxa, não é uma pergunta que ela vem pronta, com a resposta pronta, né? A gente precisa fazer um exercício um pouquinho mais complexo, né? Eu acho que você já pode receber um terceiro diploma já de economista, né? Porque os economistas que gostam de falar depende, tudo, né? Depende. A Adri aqui, que tá aqui também, que é nossa assistente de inovação, ela é economista também, né? Dá uns parabéns pra ela aqui, né? Aqui, porque ela tá, daqui a pouquinho, ela já tá com o canudo na mão aí como economista, e já tá com as buchas já de economista já. Ela não vai deixar a gente mentir aqui também, então, não, ela vai dizer assim, depende. Não, mas vamos lá. E o segundo indicador que tu ia comentar também? Daí seria o cap rate, né? O cap rate ele leva em consideração, naquele dado momento, qual que está sendo o retorno daquele imóvel, com base no valor de mercado, né, e com base na rentabilidade que aquilo te traz, seja mensalmente ou anualmente. Né? Então, poxa, a gente fala no mercado imobiliário uma rentabilidade anual em torno de 0,5 ao mês, 0,4 ao mês, né? Então, daria entre 5% e 6% ao ano, né? Então, poxa, esse é um indicador que a gente precisa olhar e considerar na composição da valorização desde a sua aquisição. E aí faz uma composição com esse outro indicador para daí a gente ter essa real visão de quanto valorizou isso, e meu dinheiro efetivamente foi superior ao ganho de um tesouro direto, por exemplo. Isso vai pensar, né? Como que estaria atrelado isso aí a investimentos de risco equivalente também, né? Não adianta também a gente colocar algo que tem muito risco também, né? E eu acho que a gente tem que olhar outro aspecto também, a questão da liquidez, né, Vini? A gente tem hoje
uma oferta de novos imóveis muito grande, seja aqui em Cascavel ou em outras cidades, né? E eu acho que o fator liquidez também é importante, né? Poxa, em quanto tempo eu consigo transformar esse recurso, transformar esse imóvel em dinheiro? Né? Quanto tempo isso leva? Porque, poxa, eu imagino que o imóvel, que a minha casa vale 1 milhão, mas se eu quiser vender rapidamente, talvez eu tenha que vender por 700 mil. Então, né, não sou eu que estabeleço o preço, é o mercado. Aquela coisa só vale aquilo porque alguém paga, né? Exatamente. Se ninguém pagar, é só imaginação, né? Perfeito. E aí, trazendo um pouco pro tema aqui, né, das startups, é igual o valuation, né? Sim. Pô, tua startup, teu PowerPoint pode ter um valuation de alguns milhões de dólares, né? Exato. Mas só se alguém pagar, senão é um cálculo, estimativa, que tenta chegar perto daquilo, né? Exatamente. Mas eu sou bem crítico nisso, com questão de valuation e tal, porque é algo que é sempre difícil, né? Sim. E aí nós tivemos uma bolha aí de investimento também em startup, que no momento onde qualquer PowerPoint estava valendo mais do que... Por ter um PowerPoint bonito já valia 1 milhão de dólares, né? E aí já começa a ficar difícil o negócio. Mas vamos lá, então, entender, então... Hoje, qual que é a fase do negócio da startup de vocês, assim? Como que tá esse processo, né? Você comentou, e aí, assim, por conhecer um pouquinho mais aí, vocês estão bem nessa etapa mesmo de validação mesmo, né? Então, até queria deixar para vocês aqui, deixar esse convite para quem está nos ouvindo aqui, de repente quer ajudar nesse processo de validação também. Sim, eu acho que pode agregar bastante. Claro, né? Perfeitamente. Eu acho que superamos a fase da ideação. Tá? Então, a gente entra justamente nessa fase de validação, né? Como eu comentei contigo, né, um pouquinho antes da gente iniciar, desenhei um MVP para validar essa ideação, né? Então, hoje estamos nessa fase. Eu acho que, né, o nosso ouvinte aqui que estiver com interesse em conhecer um pouquinho da ferramenta, pode me contactar, né? Depois a gente, acho que, compartilha as informações, os dados, né? Então, acho que é mais validar, conhecer um pouquinho da ferramenta e, logicamente, trazer sugestões de melhoria, né, e aperfeiçoamento, porque isso é um processo que acho que não termina nunca, né? Aí é a fase de dar porrada, né? Exatamente. De fato, colocar o negócio para testar aí, né? Então, até vou pedir já para que você deixe os teus contatos, ou de repente rede social, né? O Instagram, ou LinkedIn, da forma que for mais fácil o pessoal te achar aí, para poder fazer esse contato, né? Claro que além do meu WhatsApp, que tem em tudo quanto é grupo do WhatsApp, aí tem o meu WhatsApp, tem o da Ciclabs, que também pode ser um canal de acesso, né? Mas quem quiser, de repente, fazer um contato direto contigo, e se você quiser deixar o teu Instagram, teu LinkedIn aí à disposição. Bom. Legal. Bom, o meu Instagram é n.cassoli, N Cassoli, o meu LinkedIn é Natan Cassoli, né? Eu vou deixar o meu contato telefônico também, é 459-9102-9959, né? Por favor, fiquem à vontade para me contactar, para mim é sempre um prazer. E isso é bacana, assim, porque eu acho que esse momento de validação, né, Natan? Eu sempre costumo dizer para o pessoal que tem um ambiente que é propício para você conseguir validar a tua ideia. É um ambiente de inovação como a Ciclabs, em especial na quinta-feira, das 7h30 da manhã às 8 e depois das 9 até umas 10 da manhã. Que é o momento que é o antes, o pré-Iguaçu Valley e o pós-Iguaçu Valley. Por quê? Ali você tem uma infinidade de pessoas e de temas diversos, né? Ali você tem pessoal de logística, você tem pessoal de transportes, tem pessoal de alimentos, você tem pessoal de indústria, você tem pessoal de startup, enfim, que vai ali ajudar a validar um pouco, né? Vai ali pressionar mesmo, né? Dar porrada mesmo, assim. Então, eu sempre falo quando o pessoal quer dar uma validada, assim, cara, vem na Ciclabs, começa a contar para meia dúzia de doido aqui, que frequenta o Iguaçu Valley, aí meia dúzia de pessoas aí, e que, assim, cara, você vai receber algumas porradas que vão ser boas, sabe? Claro. Que vai ajudar muito o teu negócio aí também. Inclusive, queria deixar um abraço aqui pro Marcelo da Faturagem, a gente acabou tendo um bate-papo bem bacana nesse sentido, porque quem está começando, não só a startup, mas um negócio, fala assim, tá, mas e agora? Por onde que eu começo? O que eu faço, né? E aí eu sentei com ele para bater um papo, foi muito proveitoso,
porque ele me trouxe vários insights, né? Então, queria deixar aqui um abraço para o Marcelo. Marcelão sempre fantástico, sempre fantástico. Agora há pouco nós estávamos tomando um cafezinho ali antes do nosso podcast e a gente estava falando sobre algumas questões ali. O Marcelo é um cara que sempre gosta de trocar uma ideia aí, né? Natan, mas assim, já encaminhando um pouco o nosso podcast aí para os finalmente, né? Acho que assim, muito obrigado mesmo por estar aqui para a gente trazer um pouco desse conteúdo do que é o teu negócio, né? A gente está trazendo isso de todas as nossas startups para poder apresentar de fato qual que é essa ideia, né? O que vocês estão fazendo aí e também, assim, ajudar de algum modo a alavancar cada vez mais o negócio de vocês, né? Então, Natan, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente aqui. Foi, assim, riquíssimo o nosso bate-papo. Legal. Vini, obrigado novamente o convite, né? Fico muito feliz de aqui estar inserido dentro do ecossistema da SIC, ainda mais junto a pessoas que fazem a diferença. E, inclusive, te agradeço, né, na pessoa do Vinícius por ter me recebido, por ter me convidado. E a gente vê o trabalho que você faz aqui dentro da SIC, que é extremamente relevante para o ecossistema, né? Então, poxa, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico feliz de ouvir essas palavras aí que você acaba de tecer aqui sobre a minha pessoa, sobre a SIC Labs, né? A SIC em si, como um todo, porque isso acaba dando todo um gás para nós, né? Inclusive, aí, para quem quiser saber um pouquinho mais do que aconteceu na SIC Labs aí nos últimos 6 meses aí, vai lá no nosso feed do Instagram, que a gente disponibilizou o nosso relatório semestral, né? Que tem ali um compilado, 54 páginas aí, 2.200 pessoas impactadas diretamente aí, em todos os eventos que a gente proporcionou, realizou, co-realizou nesses últimos 6 meses aí, né? De janeiro a junho, né, de 2025. E tem um desafio gigante agora, porque dizem que o primeiro semestre é o mais light, né? O segundo nós nem sabemos, então, como nós vamos sobreviver a ele, né? E o legal agora é se tivesse uma câmera agora pegando o rosto ali da Adri ali, seria legal. Vamos virar a câmera pra lá. Pessoal, mas assim, Natan, muito obrigado mesmo, assim, um papo super descontraído, que eu acho que essa é a ideia mesmo do nosso bate-papo, né? E assim, muito obrigado mais uma vez, né? Então, para você que acompanhou o nosso podcast até aqui, então, aproveite, envie esse podcast aí para alguém que você saiba que vai fazer sentido, que vai de repente poder aí ajudar a conectar e dar um match aí com a startup aqui do Natan também. Fique à vontade para enviar e use o aviãozinho para enviar esse podcast. E além de dar 5 estrelinhas para nós aí, que sempre nos ajuda a dar um gás no nosso podcast. E um agradecimento muito especial ao Cicobi Crédito Capital, que é quem acelera cada um desse encontro nosso, cada ação que acontece dentro da SIC Labs aqui. Muito obrigado, bora! Esse podcast foi apresentado por a SIC Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.